Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre: sintam-se alegres por estarem sofrendo pela causa de Cristo. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Quem quiser deixar um comentário nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Eu vou estar lendo e respondendo, tá certo? E que vocês se inscrevam neste canal, que é o canal do Senhor. Eu sou apenas o administrador, tá certo? Desde já agradeço pela compreensão de vocês. E vamos agora para a oração juntos para começar. Querido Deus amado, que o Espírito Santo me tome mais nesse momento, que ele me inspire, que ele me use como seu instrumento, que fale através da minha boca, que eu seja apenas um instrumento, Senhor, eu sou o mensageiro de sempre, Pai. E peço, Senhor, que os três maiores professores do mundo estejam aqui juntos nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática as verdades ensinadas, Senhor. Que assim seja, eu oro e peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vou começar a meditação de hoje, queridos irmãos, lendo para vocês Colossenses 1, 24, que diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Percebem, queridos irmãos? Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele se refere, aqui no início, alegro-me, agora me alegro nos sofrimentos por vocês. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que agora ele está alegre por estar sofrendo, por levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de Deus, por estar ajudando a salvar pessoas, né? Então, ele está feliz por estar sofrendo, por estar seguindo a Deus, fazendo o que Deus orienta ele a fazer, por estar sendo obediente a Deus, mesmo que ele tenha que sofrer. Você entende? Quando Paulo escreveu esta carta de Coríntios, o epístola, onde a gente fala, ele estava preso na prisão, né? Ele tinha sido preso e por isso, acho que na prisão grega ou romana, não tenho certeza. Por isso, ele falam de sofrimento. Ele estava preso por quê? Porque ele estava insistindo em levar a mensagem de Jesus. E ele foi preso por isso. Então, queridos irmãos, a mensagem de hoje ela tem como opção para nós que nós temos que estar felizes por estar sofrendo provações, tentações do inimigo, quando ele está nos atacando, porque nós estamos seguindo o que é certo, né? Isso quando eu li esse texto ontem, que ele estava como início da devocional diário de ontem, ele me chamou muita atenção, porque eu venho sofrendo muitos ataques, muitas coisas por conta de estar sendo um servo fiel ao Senhor, por estar sendo obediente ao Senhor, por estar seguindo a risca as orientações do Senhor na Bíblia. Então eu venho sendo muito perseguido quanto a isso, atacado, tentando falar que é besteira guardar o sábado, estou sendo atacado porque eu não como as carnes imundas, eu estou sendo atacado porque, porque eu faço as coisas de acordo com a lei de Deus, porque eu não tomo mais café, porque eu estou sendo atacado por tudo quanto é lado contra isso, né, queridos irmãos? Então eu vejo esses ataques sobre mim, querendo me convencer que eu estou errado, que eu tenho que mudar isso, que eu tenho que trabalhar no sábado, que o sábado não vai encher a barriga de ninguém. Então eu vou vendo esse sofrimento, eu vou vendo as perseguições que o inimigo faz na minha casa, provocando contendas e brigas, por conta de eu estar no caminho certo, tentando me enfraquecer, né? Usando de pessoas próximas para me deixar fraco, para me desencorajar a fazer o que eu quero fazer. Então esse texto me pegou muito, e eu acho que ele pega muitas pessoas, se a pessoa prestar atenção nele, né? Porque eu já tinha lido, mas nunca tinha prestado atenção, mas agora me veio esse sentimento quando eu li, né? De que Paulo estava preso, sofrendo as consequências por ele estar levando a mensagem do Senhor, né? Então, ele estava lá na cadeia, sofrendo, provavelmente sendo judiado, sendo talvez surrado, sendo maltratado,
xingado e estava lá sofrendo preso. Mas ele estava feliz ainda, porque ele estava levando a mensagem do Senhor, porque ele estava ali por uma causa justa. Ele estava ali não porque ele estava roubando, matando, porque ele era um bandido. Ele estava ali porque ele estava levando a mensagem verdadeira do Senhor, né? Hoje em dia, queridos irmãos, nós temos muitos cristãos que estão presos na Grécia, por exemplo, porque lá não é intolerável falar sobre o cristianismo. Então, qualquer um que chegar lá e tentar falar sobre o cristianismo é preso. E muitos irmãos cristãos foram para lá e estão presos lá, de várias doutrinas, tá? Então, e vai haver, queridos irmãos, futuramente, grande perseguição, assim como teve nos tempos de Jesus e dos apóstolos. Depois teve outra grande perseguição, que foi no tempo aonde começou a surgir o movimento cristão protestante, né? Entre eles Martinho Lutero, os que foram perseguidos, né? Eles são os patriarcas do cristianismo aí, né? Eles foram perseguidos e mortos por levar a mensagem do evangelho, por começar a falar que o principal movimento religioso da época estava errado, né? E começaram a abrir os olhos das pessoas, e nisso começaram a perseguição sobre eles. Naquela época não existia as Bíblias, estão sendo queimadas, estão sendo destruídas. Mas ele achou uma escondida. No caso, estou falando de Lutero. E aí ele achou uma escondida e ele então leu essa Bíblia e começou a ver os erros que estavam sendo pregados lá, né? Então, e Lutero, ele fazia parte desse movimento religioso. E aí então ele começa a pregar contra a mudança dessas coisas e começa a perseguir, e ele é perseguido até a morte, né? Acaba sendo preso e depois morto. E isso, queridos irmãos, vai acontecer com todos nós. Logo mais. Quando a segunda besta surgir, devolver para a primeira besta, né? E aí o que vai acontecer? Novamente, todos aqueles que se negarem a usar a marca da besta serão perseguidos novamente, né? E nós estamos vendo, queridos irmãos, que tudo está caminhando para logo, logo acontecer isso, né? A gente vê aí fenômenos, guerras, mas também uma coisa grave que as pessoas não estão dando muita atenção, né? O fim da cédula em dinheiro, né? Muitos países já estão planejando acabar com as cédulas em dinheiro, entre eles a Suécia, a Inglaterra. Aí muita gente fala, nossa, mas é uma coisa boa, porque eu já não uso mais dinheiro, eu também, quase que não uso mais dinheiro, quer dizer, irmãos. Né? Quando eu vou pagar as coisas, geralmente eu pago no cartão, eu nunca uso de pagar em dinheiro, assim. Né? Eu pago as contas pelo site do banco na internet, então eu não uso dinheiro para nada. Mas é só cartão, o dinheiro é só no último caso, quando não tem dinheiro no cartão. Então, queridos irmãos, parece que é inofensivo isso, de acabar o dinheiro. Só que a gente pensa o seguinte, o dinheiro, se não haver cédula, ele vai ser o quê? Eletrônico. E o que fala a profecia a respeito do Apocalipse da segunda besta? Que quem não tiver a marca da besta não vai poder comprar nada. Então vocês concordam que um dinheiro eletrônico ele é facilmente controlado pelo poder, por um poder maior de um ser humano? Então simplesmente o que vai acontecer, queridos irmãos? Tudo está se encaminhando para quê? Que o dinheiro vai se tornar eletrônico. Ou seja, aqueles que não usarem a marca da besta terão seus dinheiros eletrônicos bloqueados. Entendeu? Porque facilmente o sistema pode ser bloqueado. Eles vão simplesmente garfar todo o dinheiro e você vai ficar sem nenhum centavo. Tá tudo apontando para isso. Porque países já estão falando disso. O Brasil, por enquanto, ainda não, queridos irmãos, porque tem muita gente ainda que não tem conta em banco e tudo mais, então ainda não. Mas com o tempo, queridos irmãos, isso vai acontecer e não é muito longe. Porque a maioria das pessoas já não usa mais dinheiro, ainda mais com o Pix. Todo mundo está pagando em Pix. Eu mesmo vou em mercado, não vejo mais ninguém pagando com dinheiro, muito raramente. Vai só chegar lá, põe o celular, encosta lá na maquininha, pagou. Ou encosta o cartão, pagou. Ou faz o Pix no celular, pagou. Né? Ou lê o QR Code lá na tela, pagou. Ou passa o cartão, tira o cartão na maquininha, digitou a senha, pagou. Ninguém mais usa dinheiro.
né? Então, queridos irmãos, muito em breve essas notas vão desaparecer e o dinheiro vai ser eletrônico, tudo indica. E assim vai ser muito fácil eles bloquearem o dinheiro de quem não usar a marca da besta. Para quem entende sistema de computador, irmão, a coisa mais fácil do mundo que tem, meus irmãos, é você tirar acesso de alguém de alguma coisa, né? Quantas e quantas vezes que eu acessei o aplicativo do banco e não consegui acessar para pagar as contas, porque eu estava fora de área, né? Eu pego o celular, eu vou lá no contato e tal, eu clico bloquear. Na hora que ele me liga, o que acontece? Dá o primeiro toque, o celular para tocar. Porque a ligação foi rejeitada, porque está bloqueado. É exatamente isso que eles vão fazer. Você vai tentar acessar seu dinheiro e não vai conseguir. Vocês lembram do Fernando Collor? Ele não bloqueou todo o dinheiro das pessoas ficaram sem dinheiro, muitas empresas faliram. Exatamente assim que vai fazer, só que vai ser com dinheiro eletrônico. Então, simplesmente o acesso vai ser bloqueado até que você faça aquilo. Então, que nem, por exemplo, eu tenho um cadastro no e-mail. Aí o e-mail pega e pede para mim lá recadastrar a senha, né? Atualizar a senha. Enquanto eu não atualizar a senha, eu não vou ter acesso ao e-mail. Eu tenho que atualizar a senha para ter acesso ao e-mail. Aí vamos supor, eu esqueci a senha, aí eu tenho que acessar um outro e-mail que eu tiver, que é o e-mail para me salvar, para recuperar a senha, ou por um celular. Aí vamos supor, eu tenho o celular, mas onde eu tô, eu não tenho e-mail cadastrado, só celular. Só que onde eu tô não tem sinal celular. O que vai acontecer? Eu estou sem acesso ao meu e-mail. Por quê? Porque eu não vou conseguir trocar, eu esqueci a senha, não vou conseguir trocar a senha, e eu não vou conseguir acessar pelo celular, ou mandar mensagem por SMS, porque meu celular está sem sinal. É que nem aqui onde eu moro, por exemplo. Somente lá de fora da casa tem sinal, do dentro não tem. Então se eu preciso de uma mensagem SMS, tem que sair aqui fora, seja qual for o horário, para poder conseguir essa mensagem. Então é exatamente isso que vai acontecer. Se você não tiver um dado, esse dado, que é a marca da besta, você não vai conseguir comprar nada. Eles vão bloquear o seu dinheiro. Está muito perto, queridos irmãos. Está cada vez mais perto. Então, eu peço para vocês, queridos irmãos, estudem as escrituras, leiam por vocês mesmos e sintam-se felizes de serem perseguidos. Porque se vocês estão sendo, como eu sempre falo, se eu estou sendo perseguido é porque eu estou fazendo a coisa certa. Satanás não vai perseguir quem está fazendo coisa errada, pelo contrário. Ele vai deixar a pessoa numa boa, porque está fazendo coisa errada, então para ele está tudo certo. Agora, aqueles que estão seguindo o caminho verdadeiro do Senhor, certo, serão perseguidos, queridos irmãos. Como eu sou, como muitas pessoas são perseguidas, né? Tem gente que fala que as pessoas que guardam o sábado são vagabundos, que não gostam de trabalhar no sábado, que não sei o quê, que rejeitam trabalhar, né? Então, chama as pessoas disso, chama daquilo outro, chama de seita, entendeu? Nem conhecem, né? Aí começa a falar mal da Ellen White, eu nunca vi nem falar dela, só ouviram falar uma coisinha ou outra e já se põe em conta só porque a igreja adventista fala que ela é uma profetisa, nossa, credo, é uma deusa porque a igreja adventista, essa é uma seita, nossa, fala essa mulher vai ser uma bruxa, ele vai ser uma macumbeira. Gente, vocês nunca viram nem falar nela, não estudaram sobre ela. Antes de vocês falarem mal de qualquer coisa, qualquer pessoa, estude sobre o assunto, sobre a pessoa, para saber se realmente é aquilo que você está falando ou não. É muito triste você fazer injustiça com outra pessoa. Você gostaria que a pessoa fosse injusta com você? Então não faça com o outro. Pensa antes, reflita antes, investiga antes. Não condene a pessoa sem você ter certeza absoluta. Não tem, né? Que nem uma coisa aconteceu comigo. Eu tava, eu tava indo, a pessoa me perguntou, pega meu negócio aí. Eu falei, não tá comigo, tá com você. E a pessoa, não, não, tá com você. Eu falei, não, tá com você, eu entreguei pra você em tal lugar. Aí a pessoa pegou, foi olhar lá nas coisas, ela tava lá. Ela tava me pedindo. Então quer dizer, ela não tinha certeza que estava comigo. Porque se ela tivesse certeza absoluta, estaria comigo. Se não estava comigo, ela não pode ter certeza. Se não está com a pessoa, não pode ter certeza. Que nem, por exemplo, brincadeira de pegar lá uma pedrinha, um anel, e ficar passando aquela pedrinha, aquele anel, numa mão a outra. Naquela brincadeirinha lá. Né?
E aí tem que descobrir na mão de quem que tá. Aí eu vou falar lá, com certeza na mão dessa aqui, tenho certeza absoluta tá aqui. Aí a Maria não tá lá. Então eu tinha certeza que estava lá? Não, não tinha certeza. Porque se eu tivesse certeza, ele estaria lá. Então eu só posso ter certeza quando a coisa realmente é aquilo lá, quando eu vi. Então eu tenho certeza que o goleiro Bruno matou a Elisa Samúdio e mandou matar? Não. Por que não? Porque eu não vi ele fazer isso. Porque não tem imagens, porque não houve corpo. Você entendeu? Porque não houve, como é que fala, nenhuma prova concreta, evidências, arma do crime, dinheiro apreendido, confissão de alguém que nada, nada. Simplesmente ele foi condenado porque o corpo desapareceu, porque houve falas de algumas pessoas, porque ele estava envolvido e porque ele era famoso. Então ele e os outros lá foram condenados. Mas uma prova concreta não teve, porque nenhum corpo foi achado. Entendeu? Então, para ter certeza de uma coisa, tem que ter prova. Se eu não tenho, inocente tem que se provar o contrário. Essa é a da história. Então, a mesma coisa, queridos irmãos, acontece na vida. Nós não podemos ser injustos com ninguém. Então, antes de agir, eu preciso pensar. Você entendeu? Então, a pessoa não pode ter certeza que a Ellen White não presta ou que a Igreja Adventista aceita. Não, vai estudar sobre o assunto. Tem o livro, acho que é Portadores de Luz, que fala da história da Igreja Adventista. Tem o Nisto Cremos, que também fala sobre a Igreja Adventista. Tá certo? Tem filmes na internet que falam sobre, que você pode ler lá, quando tudo começou. Se não me engano, como tudo começou é o livro, é o filme da história da Igreja Adventista, pra quem quiser assistir no YouTube. Tá certo? Tem também o filme que fala sobre a história de vida de Ellen White. Então, vão estudar, vão ver quem ela é, vão estudar os seus livros, para que vocês tomem uma conclusão. Vocês não podem falar alguma coisa que vocês não leram. É que nem pessoas que vêm falar comigo. O sábado é besteira, você tem que trabalhar no sábado. O sábado é besteira, não vai dar no sábado. Isso aí, Deus perdoa. Isso aí, você pode escolher um outro dia. A pessoa nunca pegou a Bíblia para ler na vida. Não sabe nem o que está escrito ali. Tá replicando o que ela acredita que ela quer que seja verdade. Mas ela nunca leu, ela não tem nenhuma condição de falar algo porque ela nunca pegou para ler, ela nunca estudou uma Bíblia. Ela está repetindo, sendo uma cristã papagaia, que está repetindo o que outras pessoas estão falando. Entendeu? Essa pessoa, ela pega simplesmente, a pessoa fala, foi abolido, não sei o quê, ela acredita naquilo na hora e quer passar adiante, mas agora ela não vai atrás de pegar a Bíblia e ver se é a verdade. Agora, chega uma pessoa para ela e fala que essas pessoas, que a carne de porco faz mal, ou que é para guardar o sábado, que é Deus tá... Não, isso não é verdade. Então a pessoa não vai atrás de saber se é verdade ou não. Né? Prefere acreditar no que acha que quer acreditar e quer que os outros sejam igual, só que eu não sou assim, gente. Eu só acredito no que eu tenho provas. E se eu estou falando para vocês, se eu estou guardando o sábado, se eu estou não comendo mais as carnes imundas, é porque eu tive provas concretas bíblicas de que Deus não aprova isso. Né? Se eu falo muitas vezes aqui que Deus não aprova homossexualismo, que ele abomina isso, é porque está escrito claramente na Bíblia. Mais de uma vez, eu posso provar o que eu estou falando. Se eu falo para vocês que a morte é só um sono, que ninguém tem alma, é porque a Bíblia fala claramente isso. Eu compreendo esse livro como sendo o livro do Senhor, escrito por Deus, com máquina de escrever humana, com caneta humana. Ou seja, o ser humano que escreveram ali, Moisés, Samuel, Davi, Josué, Neemias, Esdras, enfim, quem escreveu esses livros, eles só foram usados como máquina de escrever, como caneta. Mas quem escreveu aquilo foi Deus. Então aquilo são as escrituras do Senhor. Ali Deus nos orienta o que devemos fazer em nossas vidas. Então, como que eu posso falar algo que eu nunca não sei? Entendeu? Então, eu tenho que estudar, eu tenho que saber, eu tenho que provar o que eu estou falando.
É que nem um programa da mídia da verdade. O professor Leandro Quadros lá, ele responde as perguntas de todas as pessoas. Então tem pessoas da Adventista, pessoas da Assembleia, católicas, pessoas de todos, ateus, que fazem perguntas lá. Do candomblé, da Umbanda, não importa. Pessoas fazem perguntas lá sobre a Bíblia. E ele responde de acordo com o que está escrito na Bíblia. Então ele fala as coisas, ele vai lá e mostra, tá vendo isso aqui na Bíblia, tá vendo isso aqui outro, e indica livros para que a pessoa vai estudar sobre o assunto. Então, não adianta ele falar, não, é assim assado. Não é assim. Ele tem que provar o que ele está falando. Então, se eu entrei nesse caminho é porque eu tive provas. Porque eu nunca fui de entrar em igreja nenhuma. Porque eu queria a verdade. Porque para mim tudo não prestava. Então, eu passei a mudar meu pensamento aos meus olhos quando eu comecei a conhecer a verdade. Quando eu comecei a ver as pessoas tentando achar a verdade. Sabe? Então, queridos irmãos, eu não sou manipulado, então não adianta a pessoa falar para mim. Então, mas para mim é um sofrimento. Eu ver, por exemplo, só eu na minha casa adventista, os outros não, né? E ver o inimigo provocando desavenças dentro da minha própria casa. Isso é provação para mim, porque eu estou no caminho certo. Cada vez que eu tenho tentação, cada vez que eu tenho discussão, cada vez que algo acontece referente à minha guarda de sábado, ou eu não comer tal coisa, ou algo referente a Deus, eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo. Quando alguém pegou e tentou me ferrar, achando que ia me ferrar, chegou, né, estava me ajudando quando minha mãe estava enferma, e essa pessoa pegou e começou a se negar a vir ajudar, né? Porque por um episódio, eu já contei isso, vou contar de novo rapidamente. Eu chamei essa pessoa para ajudar a limpar a mina da água, porque aqui é mina, né? A água, a gente toma, a água a gente toma. Só que a minha mãe não podia, porque ela estava se recuperando da fratura do fêmur. Aí eu chamei essa pessoa para me ajudar, ela falou que iria. Só que eu já fui descendo, e eu já estava quase na metade para frente, quase chegando no fim, quando essa pessoa chegou lá. Eu já estava cansado, e aí eu cheguei até a gente fez ali um desvio na água, né, para quando for limpar a mina da minha prima, a mina da vizinha de baixo, que pega água lá, para que o barro não venha para minha mina. Aí quando eu cheguei ali naquele desvio, eu limpei até ali e falei, tá ótimo, e eu vou embora porque eu já não estou aguentando mais, falei para mim mesmo, né. Eu estava arfando muito, não conseguia nem falar. Porque eu tenho arritmia, eu não consigo. Eu já canso de estar lá embaixo. E ainda limpei tudo aquilo, um esforço muito grande, tirando barro dentro da mina. Eu estava aqui, eu não conseguia nem falar. E, como a tacardia é muito forte, eu precisava subir. Toda vez que eu vou lá, a mesma coisa. Então eu subi, cheguei aqui a tomar uma água. E aí deixei ela lá embaixo fazendo o restante. Faltava ali uma coisa mínima. Ela pegou, chegou aqui achando ruim. Depois falou pra minha mãe que não vinha mais, que ela ia trabalhar. Essa pessoa. Né, que ela tinha conseguido o meu trabalho e que ela não ia poder vir mais ajudar a limpar, achando que ela ia me prejudicar. Moral da história, essa pessoa não arrumou trabalho até hoje, isso já faz é, praticamente 2 anos, né, porque minha mãe já fez 2 anos que ela caiu, quebrou o fêmur, então fez agora em março, então vai fazer 2 anos esse episódio agora, no dia 13 de outubro, né? E aí, moral da história. 2 dias depois, essa pessoa até hoje não arruma um emprego, né? Tá por aí no mundo, ferrada no mundo, se tatuando, coisa, e, e eu continuo na igreja. Eu fui abençoado 2 dias depois, no dia dos professores, no meu dia. Eu fui abençoado por Deus ganhando uma televisão no sorteio, que é a que eu uso no meu quarto. Porque eu comprava os produtos para minha cachorra lá, de vitamina, né, de sênior, tudo. Essa cachorra que eu já contei para vocês algumas vezes faleceu, né? E eu ganhei a televisão no sorteio lá no Polipet. Então, Deus me abençoou. E Ele vem me abençoando, me arranja emprego. Quando tá vendo que não tá dando para mim, Ele me tira do emprego. Enfim, não me falta nada. Ele me abençoa. Já tive uns 2 ou 3 episódios de batida de carro. Saí sem nenhum arranhão e o carro também não quebrou muito. Enfim, eu vejo a proteção de Deus na minha vida. Eu confio plenamente nele. E vejo cada vez mais que as pessoas me fazem mal, elas se ferrando, né? Eu vi a pessoa que me fez mal na escola,
né? Lá onde eu estava estudando, eu estava trabalhando. Essa pessoa, o filho adoeceu, machucou o dedo 2 vezes, uma ela cortou, outra ela pegou na porta do carro, o marido perdeu o emprego, enfim. Eu só posso dizer que eu estou no caminho certo. E outras pessoas mais que eu vejo fazer coisas para mim e né, consequências vêm logo em seguida. Só que muitas vezes as pessoas não percebem, né, que a consequência vem. Acha que é normal, que é só um acidente, só um acontecimento. Mas não é, queridos irmãos. Quando uma pessoa é um servo verdadeiro do Senhor e outras pessoas tentam fazer mal a ela, agem errado com ela, simplesmente o castigo vem. O principal exemplo disso na Bíblia é o caso lá de Eliseu, um servo do Senhor, e caçoaram dele por conta dele ser calvo, né? Um monte de moleque lá, adolescente, caçoando dele, o calvo, carequinha, que não sei o quê. Depois que ele continuou passando, veio uma loba do mato e matou metade deles, pelo menos. Uma boa parte deles morreram lá. E os outros fugiram para contar o que tinha acontecido. Por quê? Porque caçoaram dos profetas de Deus, de um servo fiel de Deus. E eu me considero um servo fiel de Deus. Eu não sou um profeta, mas sou um servo fiel do Senhor. Sou obediente, sigo as orientações o máximo que eu posso de Deus. Claro que eu tenho os meus pecados, mas eu tento seguir o máximo possível. Então, eu sei que a promessa da Bíblia é, queridos irmãos, quem abençoar será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. Ele prometeu isso lá para Abraão, né? E isso vale para todos nós, para os servos do Senhor. Portanto, queridos irmãos, cada vez mais que eu vejo eu crescendo, eu sendo protegido pelo Senhor, Deus me ajudando, me preparando, me evoluindo, me abençoando, cada vez mais. A proteção que Ele me deu lá quando eu cheguei na igreja, eu fui na igreja, no finalzinho do culto, eu nem ia, eu acabei indo, na verdade, chegar lá, o carro quebra no caminho, e aí eu levo no mecânico, era uma coisa grave, tinha quebrado a peça lá do motor, lá do suporte do motor, e eu estava caindo. Eu tive que deixar o carro lá. Agora imagina se ele quebrasse no meio do caminho do trabalho. Então eu vejo Deus me protegendo o tempo inteiro e acho que eu estou e acho que eu vou assim, achar que eu estou errado em seguir o que eu estou fazendo. Pelo contrário, queridos irmãos, até hoje não teve uma coisa que eu me arrependi. Não teve uma coisa que eu vi que eu me ferrei por ter seguido esse caminho. Eu não me arrependo, queridos irmãos. Então, queridos irmãos, com esse texto, eu vou nem ler de novo, mas a gente entende ali o quê? Né? Que ele fala que ele se alegra nos sofrimentos, né? De, que ele está sofrendo pelas pessoas ali por estar pregando, e preenche o que resta das aflições em Cristo. As aflições em Cristo, ele fala, né? E ele fala que as aflições em Cristo, na carne dele, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ou seja, ele está falando o quê? Que ele sofre por estar levando a mensagem do Evangelho, né? E que ele está ali sofrendo, está feliz por estar sofrendo, por estar levando o Evangelho de Cristo, por estar ajudando as pessoas ali, por estar servindo a causa do Senhor. E ele fala também que ele está sofrendo também, além de estar sofrendo por conta disso, está preso ali, está sofrendo pelas perseguições, ele também sofre junto com Jesus pelas pessoas que estão se perdendo, pelas pessoas que estão fora do caminho, pelas igrejas que estão se desviando, né? Então, pelas pessoas que estão morrendo perdidas, então ele sofre os sofrimentos que Cristo tem, ele também sente. Ele está compartilhando o sofrimento de Cristo na carne dele. Então é isso que ele está falando ali. E é o que nós precisamos fazer, queridos irmãos. Estar felizes e alegres por estar servindo o Senhor. Independentemente das provações, do que nós estamos passando como consequência disso. Pode ser que pessoas se distanciem da gente por conta disso. Por exemplo, né, eu vi pessoas que eram bem ligadas a gente lá em São Paulo, vizinhos, e que depois que a minha mãe se converteu para protestante, eles pararam, eles distanciaram da gente, né? Toda hora chamavam a gente para festas, aniversário de filhos, de coisa. Acabou aquela coisa depois que minha mãe se converteu. Quer dizer, por quê? Porque o inimigo entrou no meio ali. Porque a minha mãe,
ela foi para uma outra realidade que não era a realidade deles ali, né? Porque a maioria ali não era protestante. Então, minha mãe passou a ser, então isso mudou a, a maneira como eles enxergavam. Até hoje eles cumprimentam a minha mãe. Hoje mesmo eu fui lá em São Paulo, teve gente que passou pela gente, cumprimenta, tudo mais. Todo mundo que fala, oi, 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 que vê a gente lá, né? Mas aquela, talvez aquela relação, né? Não posso nem falar amizade, aquela relação que tinha de coisa, não teve mais. Fizeram festas depois lá, nunca chamaram a gente, né? Então, tudo muda. Então você vê, queridos irmãos, que muitas vezes uma mudança na sua religião muda tudo em relação a uma pessoa. Tem pessoas que não suportam pessoas que são protestantes. Por exemplo, tem uma tia que ela não suporta, ela fala que que ela não quer nem saber negócio de protestante. Né? Tem uma inquilina também, que ela não suporta negócio de protestante. Né? Como também aquela conhecida minha, que é a coordenadora da escola que eu trabalhei, que é da mesma igreja do que eu, ela falou. E quando ela foi entrar numa escola, o diretor falou para ela que era o seguinte, que ele não suportava crente, né, que é o protestante, né, o nome errado de usar protestante. Crente é todo mundo que acredita em Deus. Então, o católico é crente, os evangélicos, todas as igrejas evangélicas são crentes, o testemunho de Jeová é crente, todo mundo é crente. Creu em Deus é crente, crente significa crer, é crente em Deus, crer, então todos são crentes. Então é uma palavra errada de falar, então você pode falar evangélicos, protestantes, mas não crente, né, crente é a maneira errada de falar. Então eu odiava protestantes evangélicos. E nem tanto, quando ele estava lá passando em apuros, estava lá com o inimigo tentando ele lá, nervoso, descontrolado, quem que ele chamava lá para ajudar ele? Ela, né, que era protestante, que era da mesma igreja do que eu. E falava o quê para ela? Que ela iluminava a sala dele, que a luz dela iluminava a sala dele. Então ele percebia o poder de Deus na vida dela. E é justamente isso que nós devemos passar às pessoas, essa luz, esse poder de Deus, né? Então, queridos irmãos, aqui é exatamente isso que Jesus está falando. Que por mais que Jesus não, que Paulo está falando, que por mais que ele sofra, que ele seja perseguido, ele está feliz, está sofrendo. Porque ele está sofrendo pela causa do Senhor. E vale a pena, né? E é a mesma coisa que eu falo hoje em dia agora, queridos irmãos. Depois que eu li esse versículo ontem, isso mudou a minha mente totalmente, né? Eu sofria muito com as perseguições. Agora, pode fazer o que quiser, que eu vou continuar com o meu sorriso no rosto. Nada vai encostar mais em mim. Eu vou estar feliz por estar sofrendo. Porque eu sei, eu já falava assim, mas eu não tinha essa desenvoltura, agora eu tenho, né? Eu sei que, mesmo que eu esteja sofrendo, é por uma boa causa. É porque eu estou servindo o Senhor. Né? Eu sou criticado por aqueles irmãos, por pessoas por estar gravando essa mensagem. Toda hora essa mensagem que eu estou gravando para vocês, ela é alvo de crítica por parte de pessoas, né? Não aqui no coisa, mas pessoas aqui presencialmente que veio gravar, porque tem tempo para gravar a mensagem. Porque não sei o que mensagem. Porque é mensagem. Porque as pessoas nem te ouvem. Falam assim para mim, as pessoas nem te ouvem. Você está gravando à toa, queridos irmãos. Nunca é à toa. Não, nunca é. Mesmo que ninguém me ouvisse essas mensagens, mesmo que ninguém ouvisse, seria bastante eu estar gravando, porque eu mesmo estou aprendendo com isso. Eu mesmo. Como sempre falo na oração, para iluminar vocês e a mim também. Porque eu também tenho que aprender, porque eu estou junto com vocês no mesmo barco. Entendeu? Não somos diferentes. Não é porque eu estou gravando para vocês que eu sou diferente de vocês, não. Quem fala aqui é o Espírito Santo. Eu estou aprendendo essas coisas também. Eu reflito sobre o que eu estou falando também. E mudo o pensamento também quando eu gravo aqui. Eu estou em aprendizagem aqui. Estou em contato com a palavra do Senhor aqui. Captaram? Então, queridos irmãos, para mim é um aprendizado. Então, mesmo que ninguém ouça, para mim é importante estar gravando essa mensagem. Se uma pessoa estiver ouvindo, eu já estou muito feliz. Se duas estiverem ouvindo, eu estou mais feliz ainda. Se três estiverem ouvindo, estou mais feliz ainda. Se quatro estiverem ouvindo, estou mais feliz ainda. Se 30 estiverem ouvindo, estou mais feliz ainda. Se as 87 inscritos no meu canal estiverem ouvindo, estou mais feliz ainda. Só que eu estou vendo que não estão, né? Por quê, quer dizer, mas eu vejo as visualizações. Nenhum vídeo que eu postei até agora tem 87 ou pelo menos 80 visualizações. Não. As pessoas não estão ouvindo. Infelizmente. Aí vocês veem que nas minhas orações,
sempre no final, eu não deixo de pedir para essas pessoas também que não estão ouvindo, né? Tentando fazer com que Deus toque nelas para que elas venham a ouvir também, né? Eu vejo pessoas falando, ai, as pessoas não têm tempo para ouvir isso, é meia hora de vídeo, é 50 minutos, é uma hora, as pessoas no máximo é 5 minutos, 10, as pessoas não têm tempo para isso. Não tem. Mas para ver um programa de auditório, tem. Para ver um filme, tem. Para ver uma minissérie, tem. Para ver uma novela, tem. Para ver um telejornal, tem. Para ver vídeos de pegadinha de outras coisas no YouTube, no TikTok, no que é lá, sabe como é que fala o nome daquilo? Tem. Para ficar vendo besteiras por aí de pornografia, um monte de coisa, tem tempo. Né? Para jogar futebol, para um monte de coisa, tem tempo. Para ver jogo de futebol. Agora, não tem tempo para ficar meia hora vendo a palavra do Senhor. Quer dizer, tem tempo na vida para tudo, menos a palavra do Senhor. Grande cristão são, né? A gente pode falar que não tem tempo para tudo, menos, exceto para Deus. Para Deus é a única coisa que a gente na vida não pode falar que não tem tempo. Então, para mim, em primeiro lugar vem a palavra do Senhor. Então, eu já li, adianto a leitura da Bíblia, o ano bíblico à noite, e a devocional. E hoje eu fico só com a gravação aqui do áudio, eu gravo em áudio para transformar em vídeo, e da escola sabatina, para ganhar tempo. Às vezes eu vou dormir quase 3 horas da manhã, mas já adianta. Por quê? Para ganhar tempo para fazer outras coisas hoje. Mas de jeito nenhum deixo de fazer. Em primeiro lugar vem coisa. Se der tempo eu faço outras coisas, senão fica para outro momento. Deus vem em primeiro lugar na minha vida. E eu estou muito feliz por estar sofrendo essas perseguições. Agora eu me sinto mais forte ainda. Me sinto feliz. Depois de ouvir essas palavras de Paulo, eu faço minhas as palavras dele, né? Estou feliz por estar sofrendo pela causa de Cristo. Estou feliz por estar sofrendo por ajudar vocês, tentar ajudar vocês a se voltar para Deus e ajudar a mim mesmo. Eu estou feliz por estar vivendo para Cristo. Posso sofrer o que for, podem perseguir o que quiser, podem até me matar. Eu vou morrer feliz por estar morrendo pela causa do Senhor. E é isso que nós devemos fazer, queridos irmãos. Devemos levar a mensagem da palavra, estudo da escola sabatina. Temos que fazer as coisas com alegria. E nós temos que, quando uma pessoa tentar nos derrubar, nos atacar por conta das nossas opções religiosas, nós temos que pôr um sorriso no rosto e falar, tudo bem. Eu estou feliz que você está me atacando. E é isso que eu vou falar para quem me atacar de agora em diante. Fala, não, pode falar à vontade, eu estou feliz que você está falando. Porque quanto mais eu vejo você falando, mais eu tenho certeza que eu estou no caminho certo. E mais feliz eu fico, porque eu sei que eu estou fazendo o meu trabalho para ajudar pessoas a se voltar para o Senhor. Então eu estou feliz. Estou feliz por estar tentando seguir o caminho de Deus. Estou mais feliz por ajudar pessoas, os meus irmãos, a se voltar para Deus, porque vocês são os meus irmãos, já que nós todos somos descendentes de Noé, nós todos somos descendentes de Adão, nós todos somos criados por Deus, portanto nós todos somos irmãos, somos parentes distantes. Né? A palavra irmãos, quando a gente chama na igreja, um ao outro, não é de irmão de sangue, de irmandade, não. A palavra irmão tem o mesmo significado da palavra pai na Bíblia quando, quando fala Jesus, filho de Deus. Né? Então, ter a função de descendente, né? Então fala Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de Davi? Não. Jesus não era filho de Davi. E muito ele poderia ser tataraneto, talvez, de Davi, bisneto, tataraneto. Mas ele é chamado de filho de Davi, por quê? Descendente de Davi, né? Parente de Davi. Mesma coisa somos nós. Nós somos irmãos porque nós somos descendentes de Deus, porque nós somos da mesma linhagem, da mesma espécie, entendeu? Nós somos da mesma espécie. Somos seres humanos e nós devemos amar uns aos outros. Esse é um dos mandamentos do Senhor. Então, eu preciso amar. Não adianta eu servir o Senhor e não amar meu próximo. Olhar para o meu próximo como se ele fosse um monstro. Não interessa quem é. Eu preciso ajudar. Eu preciso levar a mensagem do Senhor a essas pessoas. E é isso que eu tento fazer com esses áudios. Então eu estou muito feliz por estar servindo o Senhor e muito feliz por estar ajudando pessoas aqui a se voltar para o Senhor. Porque eu tenho certeza que tem pessoas que ouvem sim, porque tem um colega meu que ouve, que de vez em quando ele posta comentários aí, e eu sei que ele ouve. Tem outro colega também que já falou alguma coisa. Eu vejo que o vídeo tem algumas visualizações. Então tem vídeo que chegou a 30, 40 visualizações. Então essas pessoas, pelo que eu vejo, elas estão pelo menos tentando ouvir. Se tem pessoas comentando, o barulho, então eu tentei mudar um pouco, melhorar o barulho,
não sei se aliviou. Depois reclamaram do barulho por conta da minha alergia, das coisas. Tô tentando melhorar isso também, não sei se melhorou. Tentando, então, se as pessoas estão mandando mensagem falando essas coisas, é porque elas estão interessadas em ouvir o que eu tenho a dizer. Aliás, o que Deus tem a dizer, né? Porque eu sou só aqui o instrumento aqui. Então, queridos irmãos, que nós possamos se voltar para Deus e entender que nós vamos sofrer. Quanto mais a gente estiver no caminho de Deus certo, quanto mais a gente estiver fazendo o que é certo, mais nós vamos sofrer. Jesus disse isso, né? Está escrito em Mateus, que quanto mais vivendo para ele a gente tivesse, mais a gente sofreria. Né? Ele fala até que muitos seriam até mortos. Por quê? Porque o inimigo vai tentar. Ele vai tentar derrubar aqueles que estão fazendo a coisa certa. Você acha que o inimigo está gostando dessas mensagens que eu estou gravando para você? Não. Ele quer que eu pare, porque eu estou ajudando muita gente que tenho certeza a se voltar para o Senhor. Vai fazer o que é certo. Tá certo? Então, ele vai fazer de tudo para me derrubar, fazer eu sofrer, para me bloquear. Mas ele não vai me calar. Porque nem que ele calasse a minha voz, eu daria um jeito com a IA de gravar hoje em dia. Mas eu não deixaria de mandar essa mensagem. Eu poderia não conseguir falar, mas eu daria um jeito de gravar essa mensagem. Mesmo que eu não pudesse me mexer, eu daria um jeito de me comunicar com alguém que pudesse para gravar essa mensagem. Então, o inimigo, de jeito nenhum, ele ia me parar de fazer gravar essas mensagens. Você entendeu? Porque eu sou um servo do Senhor. Então, nada, absolutamente nada faz eu parar de ajudar vocês com essas mensagens e a mim também. E nada vai fazer eu mudar essa minha trajetória. Só vou mudar algo que eu ver que eu estou errado. Então, se eu descobrir que a lei realmente foi abolida, que não vale mais, eu vou chegar para vocês aqui e vou falar. Mas eu tenho que achar essa prova na Bíblia. Até hoje eu não achei nada sobre isso na Bíblia. Então, eu continuo seguindo as orientações bíblicas. Entendeu? Então, a Bíblia para mim é a base. É ali que eu vou saber se é o que é para fazer e o que não é. Não me interessa o que as pessoas falam, as crenças de outras pessoas. Ah, não é assim, foi abolido. Onde está escrito isso? Ah, é aqui. Não, a pessoa vai mostrar textos que não tem nada a ver. Aí eu falo, não, o contexto não é isso. O contexto é isso, isso e aquilo. Leia aí que você vai perceber. Não tem nada a ver com o que você está falando. Entendeu? Então não adianta mostrar textos distorcidos que comigo não cola. Então, queridos irmãos, vamos servir o Senhor. Vamos entender o que a pessoa está falando. Tá certo? Vamos realmente ver que nós vamos sofrer sim. Jesus nunca falou que quem ia servir ele ia viver feliz da vida o tempo inteiro. Ia viver na grande alegria. Não. Ia passar por muito sofrimento nessa vida. Por quê? Porque ia ser perseguido, porque ia ser atacado. E é o que eu vim sofrendo na pele. Eu fui sofrido, atacado lá no Américo Sungai por ser um servo do Senhor, por eu ser diferente dos outros que estavam lá. Por isso eu fui perseguido pela direção da escola. Tá? Porque eu era diferente. Por quê? Porque eu era um servo do Senhor. Porque eu não era rude com os alunos. Porque eu era um professor, por mais fraco, porque era na primeira turma, tudo bem, era fraco. Mas era um professor que eu tinha o meu jeito de ser, meu jeito diferente do que eles queriam que eu fosse. Né? Porque eu sou tido professor mais antigo. Eu gosto de ensinar mais ali a exercícios e tudo mais, e não dava tempo. Então, eles queriam que eu fosse uma coisa que eu não era. Queriam me induzir assim o que eles queriam que eu fosse, eu não sou. Entendeu? Fizeram um monte de coisa, até induzir alunos a fazer certas coisas para me derrubar. Entendeu? Então, eu vejo o inimigo tentando me derrubar. Aí ele faz o quê? Ele me derruba lá, para me achar que eu sou imprestável, que eu não sirvo para ser professor. Aí chega aqui na minha casa, o inimigo vem e fala, e usa as pessoas perto de mim, que deveriam estar me apoiando, elas são usadas pelo inimigo para tentar me derrubar mais, para me desviar do caminho. Então, quanto mais me dispensa do meu trabalho, e quanto mais essas pessoas falam para mim que eu tenho que sair, eu tenho que mudar de profissão, aí que mais eu quero entrar. Porque nada que fizerem contra a mim, vai. Nada. Eu tenho Deus comigo. E nada vai me abalar mais. Né? Antigamente abalaria. Hoje em dia não mais. Porque esses gatilhos para mim, eles foram retirados, não tem mais. Eles estão desativados. Então, cada dia eu vou superando uma, outra, e eu vou mudando, queridos irmãos. Então, que nós possamos servir o Senhor e se alegrar. Mesmo que a gente esteja sofrendo, vamos se alegrar. Porque sofrer pelo Senhor compensa, né? Vale a pena, muito. Né?
Tá certo? Vamos para uma oração de encerramento. Querido Deus amado, obrigado por mais uma meditação, obrigado por estar comigo, Senhor. Obrigado por mais esse momento de palavra, Senhor. Que o Senhor possa me guiar mais uma vez nesse momento, Senhor. Obrigado e quero dizer que sou muito feliz, Senhor, por todo o sofrimento que eu venho tendo por conta de seguir a sua verdade, Pai. Não me importa mais nada, Senhor, do que falar para mim. Eu simplesmente, quando a pessoa falar, eu vou falar, tudo bem, eu aceito o sofrimento, pode falar o que você quiser. Eu estou feliz com o que eu estou fazendo e nada vai mudar isso. Pode falar o que você quiser. Não vou mais ligar, Senhor, porque agora eu compreendo, Pai. Eu mudei o pensamento, compreendi mais uma coisa que você tem me ensinado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. Faça com que as pessoas que me ouviram também compreendam a mesma coisa que eu compreendi, Pai. Seja elas que estejam me ouvindo, inscritas no meu canal ou não, ou aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. Aproveite e peça por elas também, Senhor. Quero estar todos juntos na vida eterna, meu Pai. Traga elas para perto de Ti, Senhor. Para a sua verdade, Pai. Peço, Senhor, para as pessoas que estão trabalhando no dia de hoje, que estão inscritas no meu canal não que estão me ouvindo, e aquelas que estão inscritas que não estão me ouvindo, Senhor. Peço que elas possam voltar o trabalho para casa em segurança, Pai. Assim como eu agradeço por ter ido de São Paulo e voltado em segurança, Senhor. Obrigado pela proteção e por tudo que tem feito por mim, Pai. Obrigado por ter arranjado lugares para me sentar no trem, que eu não tenha vindo em pé, que eu tenha vindo confortavelmente, Senhor. Obrigado por toda a orientação que você tem dado, Pai. Obrigado por todo o livramento, Senhor. Senhor, eu vejo cada vez mais essa mão na minha vida, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu peço e oro e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos. E lembre-se, você está feliz por estar sofrendo pela causa do Senhor? Quando você sofre um ataque porque você serve o Senhor, você está feliz? Você sai feliz? Pois deveria estar. Quando você vai no emprego, te rejeita o emprego que você não vai trabalhar no sábado, você sai de lá feliz? Pois a partir de agora saia, porque você tem que entender que pelo Senhor vale a pena você perder esse emprego. Se a pessoa não te aceitou lá, é porque você não ia ser feliz lá. Não era o seu lugar, Deus não te queria ali. Então saia feliz dali, porque pela causa do Senhor vale a pena sofrer, vale a pena ter decepção, vale a pena ter desilusão, vale a pena passar por qualquer coisa. Pela causa de Deus, tudo vale a pena. Então, seja firme e forte. Não, eu não vou fazer tal coisa no sábado. Não, eu não trabalho sábado, mas nem um sábado por mês, mas nenhum sábado por ano. Nem um sábado a cada 2 anos. Nada. O sábado para mim é um dia sagrado. Me respeite, assim como eu respeito as pessoas que são nossos irmãos católicos, por exemplo, que tem as imagens dos santos, Nossa Senhora Aparecida, de Fátima, Maria, e, enfim, todos os santos que eles têm. Eu respeito as imagens, jamais eu iria em qualquer lugar quebrar uma imagem dessas pessoas. Ah, não, né? Não, jamais. Eu respeito as pessoas. Agora, eu não posso é, fazer isso. Então, eu espero que as pessoas também respeitem a minha fé no sábado, na minha guarda. Então, não é porque eu não vou trabalhar no sábado. Pode me negar emprego, pode fazer o que for, eu não vou. Às vezes a gente fala para mim, tá trabalhando para tempo. Olha, para tempo nem trabalhar no sábado, aí eu tenho um pequeno problema, eu tenho que entrar muito cedo. E eu moro longe do centro da cidade. Então, por exemplo, eu tenho que entrar lá 8 horas da manhã, eu tenho que sair daqui, eu tenho que levantar 5 para sair daqui às 6 para estar lá às 8. Entendeu? Se eu for de ônibus, ainda é pior. Então, como que eu posso ir daqui lá? Percebe que não dá, queridos irmãos? É difícil. Não é fácil igual na cidade de São Paulo, para quem mora nas metrópoles, que a pessoa chega, tem ônibus na porta ali cada 5 minutos, 10 minutos, tem metrô que te leva para lugar. Não, aqui não tem. Ônibus aqui onde eu moro, por exemplo, eu tenho um ônibus aqui 9h20 da manhã, depois do próximo ônibus, sabe que horas que ele vai sair daqui? 10 para 1 da tarde. Então eu faço o quê? Entendeu? Então é complicado. Se for trabalhar de ônibus, tem que sair daqui 9h20, se eu não tenho carro. Para entrar uma hora no trabalho, né? Pensou? Então é complicado para quem mora no interior, assim, quem mora na zona rural como eu. Então, mas eu não posso trabalhar para bater porque eu vou falar, não sábado não trabalhar, então não dá, né? Então a folga já é no domingo, então
Não daria certo, eu não vou trabalhar no sábado, eu não vou abrir mão do meu sábado. Não adianta ninguém chegar para mim e falar, não, para mim abrir mão do sábado, alguém vai ter que chegar para mim, sentar comigo, pegar a Bíblia e mostrar na Bíblia textos que estão falando que o sábado foi abolido. Só que não adianta pegar texto distorcido, porque eu vou distorcer. Eu falo, não, não é assim. Aí eu é que vou ensinar, eu falar, esse texto aqui não está falando do sábado, está falando disso, disso, daquilo, outro. Entendeu? Por exemplo, tem um texto que fala alguma coisa que Paulo fala para não deixar eles atacarem por causa dos sábados. Quando a palavra sábado está no plural na Bíblia, ela está se referindo não ao dia da guarda do sábado, mas às festas comemorativas que o povo de Israel fazia, que eram, como é que fala? Que eram comemoradas como se algumas eram no sábado e outras, mesmo que fosse fora do sábado, era considerado sábado. Que, por exemplo, tinha uma festa que ela durava a semana inteira. Todos os dias dessa semana eram considerados sábados dessa festa, entendeu? Então, é isso que ele estava falando lá. Então, não adianta querer me enganar, porque eu estou muito bem treinado, muito bem estudado, e de jeito nenhum a pessoa vai conseguir me enganar. Então, para poder me provar que o Estado foi abolido, ou que as cartas imundas foi abolida, ou alguma coisa do tipo, vai ter que mostrar na Bíblia. Textos bíblicos que comprovam isso. Então, fora isso, eu vou continuar servindo o que eu estou fazendo, porque desde que eu entrei para esse caminho, eu já disse isso e repito de novo. Eu não me arrependo e vou continuar seguindo, porque eu só estou sendo abençoado. É isso que eu sei. Tá certo? Então, queridos irmãos, muito obrigado a todos. E lembre-se, sejam felizes mesmo na tribulação. Perdeu o emprego que guardou sábado e não deixaram? Saia feliz. Né? A pessoa está te atacando porque você não bebe, não vai na balada, fique feliz por isso. Não importa. Por Deus, tudo vale a pena. Lembre-se disso. Estão reclamando que você só usa vestido? Deixa reclamar. Seja feliz, porque você está servindo a causa do Senhor. E isso é o que é certo. Quer dizer que uma mulher não pode usar calça, por exemplo? Pode. Mas a mulher precisa se vestir de uma maneira que ela não chame atenção, que não seja aquele decote. A roupa tem que ser menos colada no corpo, tem que ser mais folgada. Você entendeu? Por quê? Porque ela não pode marcar a silhueta do corpo, porque isso vai chamar atenção, vai ser sensual demais. Você vê que as mulheres antigamente elas não podiam nem mostrar a perna, lá na época de Israel. Você vê que elas usavam aquelas roupas que ia até as pernas embaixo, até o tornozelo lá embaixo, aqueles vestidão, né? Que era igual ao dos homens, só que da mulher tinha cinto, outra dos homens não tinha. Mas era até embaixo, aquelas rouponas, né? E você vê que na novela Reis, qual foi a maneira que Batseba usou para seduzir Davi? Ela foi tomar banho na banheira no terraço dela. E o terraço dela dava justamente no terraço do palácio de Davi. Então lá do terraço do palácio ele viu ela lá mostrando as pernas para ele. Tá certo? Então, tem que ter um respeito, queridos irmãos. Só quem pode. Você vê que lá nos árabes é pior ainda. A mulher, além das roupas, cobrindo o corpo todo, elas ainda usam véu, só aparece o rosto de fora. Somente os maridos podem ver elas, sem aquelas coisas. Então, isso é respeito. Isso é a mulher se valorizar. Agora, essas mulheres que estão se mostrando, elas não estão dando nenhum valor para si, elas estão mostrando tudo. Entendeu? Então, a maneira como a gente se veste diz muito sobre a gente. Eu não preciso daquelas roupas justas, né, aqueles shorts curtinhos que mostra tudo. Não, a mulher pode usar uma calça, pode usar uma coisa, mas não precisa chamar atenção. Não precisa usar aqueles decotes enormes, não. Às vezes a mulher já tem o busto avantajado, as mamas, os seios, e elas ainda põem aqueles decotes, põem aquele sutiã levantando tudo assim, para ficar aquele negoção assim. Fica até feio. Entendeu? Então, é para você mancol, procurar disfarçar, entendeu? Quem tem que olhar para os teus seios, para o teu corpo, é o seu marido. Não os homens por aí. Você não tem que se mostrar para os homens. Você tem que se resguardar para o seu marido. Mesma coisa do homem, né? Ele tem que se resguardar para a sua esposa. Isso é uma questão de respeito um pelo outro. Entendeu? Eu não posso sair da maneira... Agora se eu tenho uma esposa,
Nem se eu não tivesse, eu respeito a Deus também. Ser um servo do Senhor não é só a gente pegar e servir a Bíblia ali e tudo mais, não. Ser um servo do Senhor é nós damos o exemplo das pessoas, como já foi falado. E dando exemplo significa ser diferentes. Como essa coordenadora, ela foi lá e o diretor, mesmo não gostando dos protestantes evangélicos, ele sentia nela algo diferente. Tanto que ele chamava ela lá para iluminar, sabe? Que a luz dela iluminava. Então, ela sentia algo nela diferente. E é isso que precisa ser sentido nas pessoas. As pessoas que são cristãs precisam demonstrar que são do Senhor algo diferente. O que foi que Jesus disse quando ele estava aqui como um ser humano? As pessoas não sabem o que falam. Se vocês olhassem direito para mim, vocês veriam o Pai. Por quê? Porque Jesus transmitia todas as características do Pai. A luz do Pai estava nele, porque ele era perfeito, porque ele não pecava. Então, ele era um ser imaculado. Ele era um ser assim como Deus, perfeito, como era Adão quando foi criado. Né? Só que, então, Jesus ele era perfeito. Então, ele seguia a Deus corretamente, o Espírito Santo nele. Então, ele falava: se viesse para mim, viu o Pai. Porque ele fazia tudo conforme a orientação do Pai. Ele tinha as características do Pai. Ele era manso, ele era humilde, ele era misericordioso, era caridoso, era bondoso, era generoso. Amava as pessoas, né? Ele falou lá que os irmãos dele, a família dele, eram todos nós que servimos ao Senhor. Que pertenceríamos à vida eterna. Nós pertencemos à família de Jesus. Né? Quando disseram para ele que a família dele estava lá. Então, nós temos que ver isso, queridos irmãos. E é essas características que temos que ter em nós. Nossa missão é seguirmos o exemplo que Jesus nos deu. Então, se olhasse para Jesus, viam a Deus, as pessoas que olharem em nós temos que ver Jesus. E ao ver Jesus em nós, elas verão a Deus. Então, elas têm que olhar para a gente e ver algo diferente. E não iguais. Então, não adianta eu ir para uma igreja, guardar o saco, é tudo certinho. A mulher vai na igreja, guarda o saco, tudo certinho. Só que ela sai na rua como uma piriguete, aquele short curtinho, mostrando parte das nádegas de fora, e bustier, aquele decotão, barriga de fora, quase nua. Essa pessoa está servindo o Senhor? Não está. Ela está totalmente errada, porque ela está se mostrando uma mundana igual as outras, né? Tem pessoas que não entendem o significado da palavra mundana, né? A palavra mundana, nós estamos falando sobre o significado teológico dela, que significa as pessoas que rejeitam a palavra do Senhor. Pessoa mundana é aquelas pessoas que rejeitam viver o que Deus está orientando para viver as coisas do mundo que é de Satanás. Então, pessoa mundana é aquela que prefere assistir um programa de televisão, que prefere ir para uma balada, que prefere beber bebida alcoólica, que prefere comer as carnes erradas, que prefere fazer as coisas erradas ao invés de servir o Senhor. É uma pessoa mundana. Ela não está abrindo mão do mundo para Deus. É uma pessoa mundana. Né? Porque quando a gente chama de mundana, significa o mundo. O mundo significa o pecado, significa Satanás. Porque ele contaminou o mundo. Você vê, por exemplo, com o mato. Né? As plantas, se eu pegar uma árvore frutífera e pôr fogo, ela morre. Agora, pega o mato para você ver no chão, esses matos que nascem sozinhos no chão, essas pragas, e taca fogo em tudo para você ver. Taca queimar, queima com árvore, com tudo. O que vai acontecer? Você vê um tempo depois, aquele mato vai estar terrivelmente forte e alto, porque ele vai ganhar força, ele não morre. Foi Deus que criou esse mato? Não foi, foi Satanás. Foi o pecado. Deus não criou esses matos. Deus não criou essas árvores venenosas. Deus criou as árvores frutíferas, só que dava fruta, que era para consumo. O ser humano, com o pecado, foi adulterando tudo, inclusive a natureza. Esse mato não vem de Deus, é uma praga. Entende? Então o mundo, ele foi alterado por Satanás. Então, Deus, ele não criou a balada, foi Satanás. Deus não criou os filmes pornô, foi Satanás. Deus não criou a bebida alcoólica, foi Satanás. Deus não criou as drogas do cigarro, foi Satanás. Essas ervas nem sequer existiam quando Deus criou o mundo. Foi Satanás. Deus não criou mato, Deus não criou a maldade, foi Satanás. Então, quem vive com as coisas que não foi Deus quem criou é mundano. É isso que é a palavra mundana, né? Eu acho que tem gente que talvez ache que mundano é prostituta, que não sei o que, não é. Tá? Mundano significa preferir as coisas do mundo do que as coisas que a Bíblia está nos orientando a fazer.
Eu não quero ser mais mundano, eu já fui, não quero ser mais. Eu quero ser agora do Senhor. Então, queridos irmãos, que nós possamos servir a Deus, tá certo? Que Deus abençoe a todos. Sejam felizes, mesmo nas provações. Sejam felizes, mesmo que o inimigo esteja tentando derrubar a sua fé. Por quê? Quanto mais feliz você tiver por estar sofrendo, mais fraco o inimigo vai ficar e mais forte você vai ficar. Porque ele vai ver que ao invés de fazer você ficar triste e abalado com o sofrimento, você está ficando mais feliz e mais forte. Então, o tiro dele vai sair pela culatra. Tá certo? Muito obrigado, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Falou. Amém, queridos irmãos.